Olá, amigos do canal. Bom, vocês me pedem muito, esse canal fala muito sobre a base, da importância da base do Santos. Então, hoje aqui do meu lado, o jornalista Caio Nascimento, que sabe tudo, absolutamente tudo sobre a base do Santos. Acho que ele até às vezes queria saber menos do que ele sabe, para que ele tivesse mais esperança em alguns pontos da base. Mas o Caio está aqui exatamente do meu lado para a gente falar sobre todos os nomes que vocês pedem que a gente comenta. Tem espaço no futebol do Gesualdo? Não tem? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você, Caio. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, Isabel, todo mundo que prestigia o seu canal. Muito legal o convite que você me fez, fiquei muito feliz. Vamos ver o que eu posso ajudar vocês aí, para o Santista especialmente, né, que tem muita curiosidade sobre um assunto que tem um lugarzinho especial, né, no coração do torcedor do Alvinegro praiano. Eu acho que é o único assunto que todo mundo concorda. Que a importância da base dentro do Santos, assim, porque você pode falar de retrofit, você pode falar das sereias da Vila, você pode falar de tudo, e as pessoas podem ter opiniões distintas. Agora, a base não tem como você falar com um Santista que não vê importância. E a gente agora tá vendo o contrato sendo. O Santos fechou, renovou contratos, né? Agora foi com o Alex, com o Wagner Leonardo, com o Anderson Ceará. Então, antes da gente falar desses contratos que foram renovados agora, dos que já estão, né, no Santos, que a gente já viu esse ano. Caio Jorge e o Thailson, acho que o Sandri jogou com o Corinthians, foi ano passado, né? Nesse ano, Foi esse ano? no clássico que o Santos enfrentou o Corinthians, perdeu, né? Acho que foi 2-1. Sim. Ele começou jogando. Então, desses nomes que a gente já estava vendo, o Caio, o Thailson e o Sandri, como você vê esse ano para eles? Bom, começar com esses três, né, que você citou. Eu acho que o que mais teria, o jogador desses três que mais teria necessidade de já estar jogando era o Sandri, por mais que seja mais novo, né? É um dos jogadores mais, digamos assim, cotados do Santos para fora. Então, assim, se você procura lista, se você procura sites especializados, sempre tem aquele relatório, né? Eles chamam de report, né? Dos Uhum. atletas, e o Sandri, ele é sempre é o mais constante, assim, da base do Santos, é o jogador que é mais bem avaliado fora do país, é o jogador que, por exemplo, quando ele costumava jogar duas gerações anteriores, 2018, 2017, sempre tinha olheiro europeu vindo ver o Sandri. Então, assim, por que ele é tão assim, salta os olhos para cima do Sandri, especialmente de fora? Porque ele atua numa função que hoje no futebol brasileiro ainda está engatinhando. Qual é essa função? Ele é o famigerado camisa 5, né? No Brasil, a gente não tem essa relação da camisa com a posição, com exceção da camisa 10, né? Quando você fala em camisa 10, todo mundo pensa no armador, o cara que bota a bola debaixo do Sim. braço e resolve a situação. Especialmente na América do Sul, especialmente na Argentina, o número 5, ele tem um valor muito grande. E ele é o cara que ele bota a casa em ordem, ou seja, ele não precisa ser o jogador mais técnico, ele não precisa ser o jogador mais criativo do time, mas é aquele jogador que ele resolve a situação para o seu time. É mais ou menos o que é o Sanches para o profissional. Só que o Sanches hoje, por ser um jogador mais veterano, ele atua um pouco com mais liberdade mais para frente. Mas no início da carreira do Sanches, ele era esse camisa 5. Ou seja, é um volante, tá? Hoje é feio, né? Hoje, para quem gosta de avaliar jogador, taxar o jogador com uma posição só. Por exemplo, ele é volante. Nem sempre o Sander ele pode ser o primeiro volante, ele pode ser o segundo volante, ele pode às vezes até fechar como terceiro zagueiro, ele fazia isso na base, porque isso era muito mais fácil, porque o tamanho não inflige tanto assim no desempenho geral dele. Então, ele é um cara que ele entende muito bem o segundo terço do gramado, né? Tem o primeiro, o segundo e o terceiro, ou seja, a defesa, o meio e o ataque. Então, ele é o meio-campista que todo mundo quer, porque ele sabe cobrir muito bem espaço, ele tem boa técnica, ele tem bom passe, então ele é o jogador que ele inicia todas as jogadas. E por isso que na Europa isso é muito mais valorizado. Se você pega todas as equipes, por exemplo, vamos pegar equipes que têm sempre por característica jogar ofensivamente. Vamos pegar o Ajax, por exemplo. Você sempre tem o camisa 5 lá. Ou seja, quem é esse camisa 5? É o primeiro meio-campista. Eles nem gostam de falar que é volante ou volante defensivo. É o cara que ele inicia todas as transições. É o cara que pega a bola no zagueiro, consegue driblar e levar a bola até o ataque. É o cara que ele está na parte defensiva, ele consegue cobrir os dois lados, ele cobre os espaços no meio.
Então, o Sandro, ele sempre foi muito famoso por conta disso. É um cara que consegue aliar técnica com força física. Só Quantos que, anos pro ele tem, Caio? profissional, o Sandro, ele fez 17, cara. Ele é muito novinho. Ele é muito novinho mesmo. E ele sempre jogou uma categoria acima da dele. Ele sempre jogou uma categoria acima da dele justamente porque ele era muito técnico. E eu queria muito que ele já tivesse tido uma sequência, né? Aí é uma questão muito administrativa do Santos que eu sempre pego no pé, né? O Santos ele tem uma dificuldade gigantesca, por mais que esteja resolvendo isso recentemente, como você bem falou, renovando com alguns jogadores da base, mas o Sandri era um desses que quase saiu do Santos junto com o Giovani, né? Citei o Ajax, o Giovani foi para o Ajax, ele quase foi para lá. E ele agradou muito o São Paulo, né? Ele jogou numa partida, acho que contra o Altos do Piauí. Ele entrou no segundo tempo e ele deu uma aula de futebol praticamente. É um jogador inteligente, é um jogador que você tem que ter no seu time titular. E a partir dali eu achei que ele fosse ter uma sequência muito maior no Santos, mas acabou não tendo muito por conta do problema contratual, né? De renova, não renova. O Santos teve aquele embrólio todo, acabou renovando com ele. E agora o Gesualdo, né? O Gesualdo é fã do futebol dele, tá dando essas oportunidades. Eu só acho que a oportunidade de fato que ele deu para ele foi no momento que não deveria, né? Que é um clássico. A gente sabe que por mais E que seja um campeonato Itaquera, né? paulista, Não em foi nem Itaquera, dentro de exato, bem casa lembrado, ainda. fora de casa, exato, é difícil jogar lá. Sem torcida, né? No caso do Santos, era só jogo de torcida única, o que, nossa, é um problema. Então, assim, é óbvio que um garoto de 17 anos ele iria sentir, de fato, ele sentiu, não fez um bom jogo. Faltou um pouco de tato ali para o treinador, assim, entender um pouco mais a circunstância, mas como para o torcedor isso não vale muito, né? O torcedor é muito passional, pode correr o risco de taxar ele como um jogador não tão preparado. Eu acho que ele tá, mas ele precisa de sequência e paciência. Então, assim, dos principais jogadores que já estão, assim, digamos, treinando com o time titular, treinando com a equipe principal, o Sander era um jogador que já deveria ter tido mais oportunidades. Mais diferenciado, né? Mais diferenciado. Não só por ser mais diferenciado, mas por atuar, por cumprir funções. Entendeu? Hoje o jogador ele não tem tanto que se preocupar com posição, é cumprir função. Ou seja, ele tem que saber defender, ele tem que saber atacar, tem que ter bom passe, tem que ter domínio orientado, né? Que eles falam que é você dominar com uma perna, já virar para tocar, ou dominar, sair da marcação. E ele tem isso. Ele sempre mostrou muito, muito bem isso. Tem até um jogo que eu me lembro muito bem dele. O Santos acho que ganhou de 7-2 do Botafogo de São Paulo, do Botafogo de Ribeirão Preto. Ele estava no sub-15, no time do Rodrigo. Assim, a bola chegava nele, o moleque, ele coitado, né? Um defensor, um meio-campista chegava para morder ele não conseguia, porque o Sandro ele tem essa característica, a bola vem nele, ele já tá virando pro outro lado. Ou seja, aquele cara que a gente fala, ele tem um terceiro olho, ele tem um olho nas costas. Então, assim, ele pegava a bola e já virava pro lado oposto. Então, ele sempre tinha uma saída de bola limpa, né? E por isso que ele é muito bem avaliado, não só por quem acompanha a base aqui no Brasil, mas por fora também. Então, desses três que Mas a para gente isso ele precisa ter citou, uma sequência. você acha que ele que se encaixaria mais, ainda mais, envolve a saída possível saída do Giamota e do Evandro para a chegada dele também? Sim, sim, sim. Até porque mesmo com o Evandro, com o Jean Mota, o Santos ainda tem, né? Se você analisasse o time principal do Santos, o Santos tem um problema crônico, na minha visão, no meio-campo. O Santos não tem um meio-campista criativo ali. O Sanches, ele é um excelente executador de tarefas, assim, sabe? Mas, assim, se você precisar que ele faça uma jogada individual, ele não vai conseguir, porque não é a característica dele. E também Então, existe a assim, se você... questão do físico que você falou, né? Um jogador de 35 anos. Você vai comparar com um moleque de 17. Exatamente, é um fator extremamente preponderante para o desempenho do atleta hoje, é o desempenho físico. E, por exemplo, o Jobson, um jogador que a torcida sempre quer ver mais dele, etc e tal. Eu até acho ele talentoso, mas eu acho ele um jogador extremamente irregular. Eu, por exemplo, eu queria ver mais dele, mas, pô, eu prefiro que você dê mais chances para um Sandri da vida, mesmo ele ainda sendo, entre aspas, cru, do que para um jogador de 24 anos. Querendo ou não, o Jobson ele tem 24 anos e tem defeitos que um garoto de 17 tem. Então, mas se você botar na balança, pô, o garoto de 17 tem esses defeitos, o garoto de 24 tem esses defeitos, quem você tem mais chance de recuperar? O de 17. Então, assim, ainda mais no Campeonato Paulista, que não deveria ter esse peso todo, mas infelizmente tem, era um momento para você botar ele, porque Ainda mais ele é pensando o no futuro, meio-campista. né?
Que você sempre pensando diz no que já futuro. tem uma visibilidade muito grande o Sandri. E a gente tá vendo inúmeros olheiros vindo para cá e o Santos tem essa coisa de dívida, dívida, dívida. É uma pessoa que faz muito mais sentido você colocar para jogar. E ainda mais eu acho que a gente falando desses três nomes, mais do que o Thailson, né? Eu vejo hoje o Thailson muito apagado. Ele tentou ano passado, e a gente até conversou muito isso, sobre essa necessidade de revelar, de ser a joia, que existe também, para mim, existe isso com o Lucas Lourenço, existe com o Renier, existem alguns nomes que parece que explodem no nome na torcida, e não é um problema. Nós somos uma torcida que apoia muito, só que às vezes isso acaba sendo ruim para o jogador. O Thailson, eu não sei se você acredita ainda no Thailson para esse ano? Então, acho interessante você tocar no assunto do Thailson, gostaria até de contextualizar, vai. Isso é porque, tô falando com base no que eu vejo, não só no Santos, mas até para não exaltar, vamos comparar com times de outra realidade, mas uma realidade que até pode ser compatível com a do Santos. Eu gosto muito de falar que o Santos deveria admirar muito o que faz o Dinamo Zagreb. Quem conhece, Dinamo Zagreb é um time da Croácia, um dos maiores, é o maior time da Croácia. É um time que hoje ele é o principal, segundo um estudo, é o time que mais revela jogadores de alto escalão. Por exemplo, o Modric começou lá, o Mandzukic apareceu lá, não foi só revelado lá, mas apareceu lá. Os principais jogadores, 70% da seleção croata é feita no Dinamo Zagreb. Seleção croata, vice-campeão do mundo, né? Então, assim, é um time que revela demais. E é um time que ele pensa da seguinte maneira: você não tem que revelar só para vender, claro, tá? Mas, assim, um dos principais motivos de você ter uma categoria de base é pensar no lucro, certo? Porque você começa sem gastar e acaba ganhando muito dinheiro com isso depois. Só que outra coisa que você tem que pensar é que a base ela tem que servir para abastecer o time principal. Não significa que você tem que revelar um Neymar a cada, safra, ou um Neymar por ano. É impossível. É difícil demais. Ah, mas o Santos revela, não sei o quê. Calma, nem sempre, cara. A gente cansou de queimar jogador também, a torcida, o time, cansou de queimar jogador com potencial. Por exemplo, eu sempre cito o caso do Felipe Anderson. O Felipe Anderson é um grande jogador, ele tá jogando em alto nível na Europa hoje. Mas quando ele estava no Santos, a torcida queria que ele fosse o Neymar. Mas, pô, não é. Ele não vai ser, infelizmente. Mas é um bom jogador. Então, assim, a gente sempre vai revelar, sempre no caso, né? Vai ter a expectativa de revelar um extra classe. Mas se não revelar, você conseguir tirar pelo menos um jogador que vá conseguir trilhar, uma trajetória no seu time, no time principal, não precisa ser craque, cara, mas ser um jogador que consiga desempenhar futebol de time, pelo menos time grande, ou time que vá tentar alguma coisa no campeonato, já é importante, porque, pô, você prefere ter um Thailson com confiança ou gastar dinheiro no Copete, por exemplo? Ou no Venuto, que se eu ver na rua, eu Ou não no sei quem Veduto, eu acho que até o Copete ele não merece tanto essa chacota com o que fazem é. com Ele é ele. o nosso maior Ah, ele teve a artilheiro importância dele, estrangeiro. sim. Sim, também, Respeitado, exatamente. desculpa, Pelé. Pois é. Mas, por exemplo, você falou do Venuto. Eu nunca entendi. Por exemplo, por que você traz o Venuto de 25 anos de idade? Não tem, sabe, muito sentido. Você gasta um dinheiro num jogador que você tem igual. Então, assim, é uma coisa que a torcida também tem que começar a entender. Base não é só para você revelar Neymar, Rodrigo, sempre. É difícil. Se conseguisse fazer isso, pô, não teria nem graça, né? Ia ser improvável. Mas, assim, você tem que parar para pensar. Você tem que revelar um lateral direito bom, que você vai pagar, fazer igual o Palmeiras. É um time que paga 30 milhões de reais num lateral. Você não pode pagar 30 milhões de reais num lateral, entendeu? Você não pode pagar. O Santos jamais vai pagar 30 milhões de reais num jogador que sapra a lateral, que é uma posição que todo mundo deveria de revelar. Então, assim, é isso que tem que ser entendido. Eu acho que a torcida tem que ter um pouco mais de paciência e tentar pensar dessa maneira. Você tem que revelar jogadores que possam desempenhar ou ajudar o time de alguma maneira. E Não você quer acha dizer que que ele o tem que ser Thailson titular. é esse jogador, então? Poderia. Eu acho que ele corre um risco assim um pouco desnecessário. Acho que o Santos tinha meio que subiu ele no ano passado na necessidade de ter um novo garoto da Vila aparecendo, né? Porque a Ah, marca Meninos da Vila é gigante, ela é extremamente sim. importante. É isso que faz com que o Santos, por exemplo, consiga pensar outros atletas, porque a marca é importante no futebol. Mas assim, você colocar essa pressão nele não é legal. Ele é um jogador diferente. Por exemplo, eu taxaria ele como um jogador assim, que tem graves problemas de concentração.
Ele tem técnica, você percebe pelo domínio de bola dele que ele sabe. O gol que ele fez contra o Vasco é de um jogador que sabe jogar bola, mas é um jogador que tem velocidade. Mas o Santos tem um problema na base de, por exemplo, até o sub-17, nem até o sub-17, mas até o sub-20, o Santos não tem instruções táticas, entendeu? Os jogadores não aprendem a jogar taticamente. Isso é um problema muito grave, você vê isso na Copinha. O Santos, Isso acontece em todos ultimamente, os não tem uma... times? Ou isso é uma coisa do Não, Santos? eu acho que depende. Aí é uma coisa que você tem que estar lá dentro para poder falar. Tá. Mas, assim, você pega, por exemplo, por diretrizes, vai. Não, eu costumo não comparar times brasileiros com outros times brasileiros, porque isso daí pode gerar uma discussão desnecessária. Mas, por exemplo, clubes europeus, eles costumam revelar as diretrizes deles. Geralmente, e até quando você estuda sobre o assunto, os principais profissionais, eles costumam dizer que o ideal, tá, para você começar a inserir entendimento tático, ou seja, planos táticos, é a partir do sub-18. Ou seja, é um jogador juvenil já, tá? Uma categoria de juvenil. O que é um jogador juvenil? Literalmente, dos 17 aos 21, entendeu? É quando o jogador ele ainda não precisa assinar um contrato profissional. Então, se ele está nessa margem, né, do juvenil, ele tem que pelo menos ter um comprometimento tático já, nem que seja mínimo, vai. Mas ele tem que entender, por exemplo. E a gente vê que o Thailson não tem isso, porque o Santos, de fato, não tem isso. Você pega, por exemplo, se você for buscar literalmente notícias sobre o Santos, sobre os últimos treinadores do Santos, você vai ver o Santos muda demais. O Santos troca de treinador como quem troca de roupa. Então, não para um treinador fixo, entendeu? Especialmente nessas categorias mais importantes, que é literalmente o sub-19, o sub-20 tem que ter. Eu sei que pode até gerar um debate muito louco aí, não sei como é que vai ser depois a reação, mas tem que ter um time B, não adianta. Às vezes você tem, entre aspas, um jogador quebrado, né? Um brinquedo quebrado. O que seria isso? Um jogador que não teve o trabalho, ele não foi tão talhado anteriormente, mas você sabe que ele tem talento, você não pode perder ele. Então você bota ele na equipe B, deixa ele lá jogando num nível mais baixo, até ele conseguir entender o jogo, voltar, porque tem jogador que demora mesmo. É normal, é E psicológico até, isso. Então, assim, vendo que você está falando dessa mudança de técnico, eu penso muito na parte psicológica também, porque você precisa de um entendimento da pessoa, não só do futebol. Hoje, eu acredito que talvez no profissional, você possa ter uma noção mais do profissional mesmo, do futebol, das quatro linhas, legal. Eu acredito também ter noção psicológica, mas é o que a gente conversou, assim, você vê uma pessoa que está sustentando a família, você vê uma pessoa com outro tipo de peso, se você não tem uma sequência de técnicos, uma sequência de gestores, uma sequência de orientadores, aconselhadores dentro do clube, facilita também para essa pessoa se perder, né? Então, até uma pergunta que eu até te falar, você acredita muito, acho que sim, né? Que essa parte política acaba envolvendo também, a parte política do Santos envolvendo na carreira, né? E na base, até que a gente está demais. vendo uma base que nos últimos anos não está sendo vitoriosa, né? Totalmente. E isso influi completamente no desempenho do atleta. Assim, a gente sabe que base, o título, ele não é tão importante. Não estou dizendo que ele não tem a importância. Tem. Mas, assim, o jogador, ele sabe que se ele não vence, ele perde confiança, o Isabel. O jogador, ele tem que ganhar, ele tem que ser campeão de alguma coisa, para ele, de fato, o psicológico dele, pô, se eu fui campeão, eu sou bom. Entendeu? Então, assim, aí ele sobe para um profissional com mais confiança, querendo ou não. Uhum. É diferente. Só que o Santos, ele deixou de ser competidor. Vou falar numa realidade completamente pequena. No Paulista Sub-20. No Santos, no Paulista Sub-20, agora voltou a dar uma melhorada muito por questão que o Santos tem uma safra excelente de jogadores nascidos em 2003, 2004, 2005. O Santos tem jogadores excepcionais, tá? Excepcionais nessa faixa etária. Mas você pega em 2019, 2018, 2017, ou seja, quando você fala de 2017, 2018, especialmente, você está falando de jogadores 2000, que nasceram em 2000, 2001, ou seja, não é essa safra que eu estou falando, é outra safra. Então você vê que você não estava nem entre os melhores, os 4, os 5 melhores, não estava. Ele estava atrás de Ituano, estava atrás de Grêmio Novo Horizontino, estava atrás do Botafogo de São Paulo, e é uma fronteira, que a gente costuma falar no futebol, que é a última fronteira. No sub-20, você já tem uma noção de falar, esse cara ele vai dar certo. Porque hoje, por exemplo, o Rodrigo ele estreou no Santos com 16 anos de idade. 16 anos de idade. Você estava fazendo com 16 anos de idade? Eu nem tinha noção do que eu queria para minha Estava vida. jogando profissional. Com certeza. Exatamente. Então, assim, é muito doido isso.
E eu acho que assim, o Santos ele acaba desperdiçando uma mina de ouro. Ainda é uma mina de Ano ouro. passado, né, o Caio Jorge bateu pênalti. Se eu não me engano, o Caio Jorge ele bate pênalti ano passado e erra. E aí você acaba colocando, acho que foi contra o Palmeiras, foi no Paulista, se eu não me engano, eu coloco aqui certinho. Mas assim, você Uhum. coloca o cara, primeiro que se eu não me engano, o São Paulo colocou ele quando a gente estava perdendo contra o Internacional, então já é um jogo difícil, e depois ele coloca novamente num jogo que o Caio bate pênalti e erra. Então a gente vê como que fica marcado, né? Igual o Luiz Felipe ano passado também, jogadores às vezes que tem um erro muito grande e acaba sendo marcado. Uhum. Mas até falando do Caio, eu penso muito no que você disse de você ter jogadores medianos. Então, para que você existe a contratação, por exemplo, do Venuto, quando a gente falou do Thailson? Para que existe, às vezes, a contratação, talvez, do Uribe, do Raniel, quando você pode ter o Caio ou o Yuri? Será que é tão Sim. acima um Uribe e um Raniel para você não conseguir utilizar um Yuri Alberto ou um Caio Jorge? Até por questão de cultura também, né, Isabel? A gente acaba esquecendo que a cultura ela influencia 60% do que um jogador faz hoje em campo, ou de um time num campeonato. A gente sabe que aqui no Brasil a nossa cultura é completamente diferente do resto do mundo, onde às vezes até a irracionalidade ela fala muito mais alto do que a razão. Você vê, por exemplo, é igual, vou dar um exemplo ontem do jogo do Flamengo e do Fluminense, lá você vê torcedor do Flamengo pagando R$ 20 para aparecer no boxzinho lá do chat para tirar sarro. Pô, esse negócio, você gastar R$ 20 para encher o saco de outro torcedor é uma coisa de gente muito doida. Então, assim, é uma coisa inútil. E isso no futebol, infelizmente, no Brasil, influencia. Às vezes o jogador ele acaba pegando uma peixe que acaba com a carreira dele Sim. no clube de futebol. Então, é um descuido gigante que acontece. E você não vê isso acontecer em outros países, em outras ligas. Isso não quer dizer que a nossa liga é ruim, entendeu? O nosso país é ruim. Uhum. Mas isso acaba atrapalhando, entendeu? Já é um campeonato difícil e você acaba Muito. dificultando mais ainda. Então, assim, por isso que muitas vezes a gente acaba perdendo, por exemplo, jogadores na faixa dos 19, dos 18 para Portugal, para Holanda, mas especialmente Portugal, e lá os caras viram reis e depois vai para Manchester United, vai para Chelsea, valendo milhões de dinheiro, Uhum. entendeu? E aqui, daí sempre tem aquele diálogo, que eu acho que você já está cansado de ouvir. Pô, mas no Santos não dava certo. Pô, mas no São Paulo não dava certo. Não sei o quê. Aqui ele era perna de pau. Às vezes não era nem questão do cara ser ou não ser perna de pau, ou ter um bom empresário, né? Às vezes a gente costuma falar, o torcedor costuma falar. Às vezes não é nem isso. Às vezes é você mesmo que jogou contra, entendeu? Sim, sim, com certeza. E eu acho que existe uma pressão muito grande, não existe esse cuidado, né? Até é o que a gente estava falando muito desses jogadores. Por exemplo, tem uma lista, gente, tão grande aqui dos nomes que a gente separa que eu não sei nem por onde começar. A gente falou já do Sandro e falou os jogadores que estão sendo muito cotados para esse ano, né? Ivonei e o Wagner Leonardo e o Ceará. Eu acho que são os principais. Não, na verdade, a gente tem o Alex também. Vamos começar de trás, então. Na parte da zaga, o Alex e o Wagner. Você vê possibilidades para eles esse ano? Vejo mais pro Alex. Não que o Wagner eu não goste dele, tá? Para deixar claro. Eu acho diferente, eu acho até por circunstância. Por exemplo, o Alex, ele me lembra muito o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo sempre bato na tecla que é o melhor zagueiro que eu vi no Santos depois do Alex, o Alex de 2002. O Lucas Veríssimo é um zagueiro completo. Ele é um zagueiro forte, é um zagueiro concentrado. Isso que é importante, tá? Às vezes você tem um puta zagueiro no seu elenco, mas ele é desconcentrado. É um zagueiro que, por exemplo, pega um centroavante chato, o cara que fala na orelha dele, tirou o cara do jogo. Aí já era. Isso acontece. O Santos tem esse azar também. O Gustavo Henrique era um tipo desse jogador. Sim. Ele era muito fácil de tirar ele do jogo. Era só o centroavante chegar lá, falar uma coisa na orelha dele, você desligava o Gustavo Henrique do jogo. E ele costumava ter umas atuações caóticas. Então, assim, o Alex, ele é diferente. Ele tem essa linha do Lucas Veríssimo, assim. Ele é um cara mais concentrado, um cara forte, muito bom no jogo aéreo, ainda ele é também rápido. Então, assim, é um cara que ele já jogou muito bem no São Paulo, né? Ele fez uma trajetória muito louca na base, né? Ele começou no São Paulo, foi dispensado, foi para o Fluminense, ele quase ia para a Udinese, mas o Santos foi lá e pegou. Então, assim, é um jogador que ele sempre participou de academias muito boas, né, do futebol. Estava cotado para uma academia muito boa na Europa. Então, assim, é um jogador que sabe jogar bola, um jogador que conhece futebol. Então, eu acho o Alex muito bom. O Wagner Leonardo eu já vejo o oposto nessa questão mais mental.
É um defensor, ele joga até de volante, ou às vezes até de lateral, um cara bem polivalente, isso é importante, você ter um cara assim no seu elenco. Ele é rápido, ele tem boa Lateral no técnica, Santos mas é sempre importante. o quê? Qualquer pessoa que saiba jogar pela lateral no Santos é de extrema importância. Sim. Então, assim, não que ele seja lateral, mas ele pode cumprir essa função. Mas, assim, fazer uma linha de três, por exemplo, três defensores, né? Hã? Não, que nos últimos anos a gente colocou Lua Pérez, Copete, Jean Mota É, e Tuca na lateral, né? Então, sim. E ele é um cara assim, até você pode até pensar num modelo, vai para o torcedor imaginar um Wagner Leonardo mais ou menos como se fosse um Luan Pérez, entendeu? Ele é um cara polivalente, é um cara que ele sabe cumprir mais de uma função. Então, assim, é um cara que pode jogar em outras funções. Não quer dizer que ele vai ser um craque nem nada, mas é um cara que ele pode estar ali no seu elenco, um jogador necessário. O que eu vejo de diferença dele para o Alex é justamente isso, na parte de concentração. É um garoto que ele está desde os meandros, lá no início do Santos, então ele entende o Santos. Né? Então é importante você ter esse tipo de jogador também. E você citou também quem o mais? Ivonei. O Ivonei. Esse eu confesso, esse é meu queridinho, cara. Eu acompanho de perto a carreira dele no Santos. Eu acho ele extremamente importante. Por quê? Ele é o jogador mais tático que eu já vi jogar na base do Santos, mesmo com todos esses problemas que eu já falei. Do Santos ter problemas de inserir, por exemplo, jogar em linha de 4, jogar com 3 no meio campo, jogar como terceiro homem, etc e tal. Por mais que o Santos não faça isso, que é um erro, né? No Sub-17 ou no Sub-19 já deveria de estar entendendo isso. Ele na seleção brasileira, ele costuma ter esse comportamento. Então, acho que ele pegou de lá, tá? Então, ele joga de 5, ele joga de 8, ele é um cara, assim, ele pode ser o primeiro volante, pode ser o segundo, pode ser o terceiro homem. Não acho ele um armador, tá? Mas ele é um cara que ele tem excelente poder de finalização, excelente passe, ele vê o jogo muito bem, ele lê muito bem o jogo. Ou seja, ele é um cara que... Ele pode ser um Carlos Sanchezinho, entendeu? Ele é um cara que tem muita técnica e entende o jogo. É que Isso que é até importante. quando você fala de volante e falando que ele finaliza bem, eu penso que, por exemplo, no Santos às vezes a gente tem o Alisson, ou o Jobson, ou o Pituca, que não sabem finalizar bem. Nossa senhora. Dificilmente, né? O Pituca até eu gosto muito do Pituca, mas assim, Pituca para finalizar não é o ideal. O Jobson, acho que o Jobson teve um gol, né? Agora foi no, acho que o Defensa e Justiça ele fez um gol. Mas em geral são jogadores que você não fala, não, beleza, a bola tá no pé do Alisson, é isso. O Pituca, ele é o claro jogador que o pessoal chama de brinquedo quebrado. Infelizmente, porque ele entende demais o jogo. Acho que ele é o jogador mais tático do profissional do Santos, tá? É o jogador mais tático, ele tem técnica, ele é bom jogador, ele lê muito bem o jogo, mas tem esse negócio que você falou, pô, o cara não finaliza, às vezes ele não consegue entender com que pé ele tem que cruzar. Mas isso é coisa que você aprende na base. Você pega um cara lá, fala, ó, vem cá, Pituca, vamos treinar isso. Esse tipo de fundamento é uma coisa que você consegue contornar, mas ele já tem 26, né? 25, 26. Então hoje não dá mais. Mas, por exemplo, por que o Gesualdo do São Paulo gosta tanto do Pituca? Porque é um cara que entende o jogo. É um cara que ele sabe cumprir funções. Então isso é muito mais importante hoje no futebol profissional do que você falar, não, ele é o clássico jogador tal. Entendeu? Hoje não tem mais isso. Mas o Ivonei, voltando a falar dele, também ele tem um negócio que é muito raro você ver de jogador na base do Santos, bater falta. Ele é excelente para bater falta, bate muito bem escanteio. Na copinha até deu para ver, né? Ele deixou pelo menos umas 3 ou 4 assistências lá. Então, assim, é um jogador que eu teria muito, muito, muito cuidado com ele. O Santos hoje não tem um bom batedor. Você tem o Sanches, que bate algumas faltas, mas assim, tô pensando, você não tem um cara da bola parada, que você fala, ele é o cara da falta. O Sanches bate algumas e é isso, né? O ataque inteiro do Santos, você não vê o Soteldo, você não vê o Marinho, você não vê tanto o Sacha, você não vê esses atacantes batendo. E você acha assim, por exemplo, pro Ivonei entrar, quem sai? Ó, eu não sei se é momento para ele entrar já. É o que eu Tá. sempre falo também do Sandro. Já era para estar envolvido, porque o Sandro ele tá numa categoria acima do Ivonei, tá? O De Ivonei ele é mais idade ou você novo, diz de de idade e de também? experiência, né? Tá. Querendo ou não, o Sandro ele já teve, né, o primeiro contato com Sim, o sim, profissional. O sim. Ivonei ainda não. Nossa, isso daí é extremamente diferente. Ele já era sparring, né, do São Paulo, o Uhum. Sandro antes. Então o Ivonei ele tá chegando agora. Eu penso no Ivonei para 2021, 2022. Para esse momento ainda não. Pode jogar, tá? Porque ele é um jogador extremamente técnico.
Ele pode, por exemplo, pular a fila, cortar a fila. Pode, eu acredito que ele possa fazer isso. Mas a gente sempre tem que parar para pensar, pô, a gente não pode perdê-lo, entendeu? A gente tem que pôr quando ele está Como que tá o confiante. contrato dele agora? Você sabe? Eu acho que ele ainda tem aquele contato de formação, sabe? Tá. Por exemplo, você geralmente o contato de formação é de 3 anos. Então, acho que ou ele está no último ano ou ele está no penúltimo ano dele, se eu não me engano. Mas o Sandri, por exemplo, ele está renovado, então acho que você tem que dar mais oportunidade para o Sandri. Mas eu vejo os dois jogando junto. O Sandri e o Ivonei. Dá para os dois jogarem juntos. Cara, hoje você não tem que parar para pensar, por exemplo, não pode jogar 2 caras técnicos porque o time não vai marcar. É mentira. Você pega todos os melhores times do mundo. Eles jogam sem marcador. A torcida vai ficar brava, mas, por exemplo, você pega o Flamengo. Tem um cara que é só de marcação? Não tem, cara. O Palmeiras é só um cara de marcação no meio campo? Não tem. Entendeu? Então, assim, você precisa ter jogador que saiba jogar bola, mas que cumpra a função defensiva também. Os dois podem fazer isso. Claramente, totalmente. Por exemplo, um Sander de 5, Ivonei de 8, quem sabe, mais para frente e tal. Hoje eu acho difícil ele ficar no time titular já logo de cara, mas se você botar ele ali aos poucos, é um cara que eu vejo com muito bom futuro pela frente. E falando da outra pessoa que estão falando bastante nesse momento em termos de renovação, o Anderson Ceará. Você acredita em alguma coisa de 2020? Quantos anos ele tem? Eu também não sei. O Ceará tem 20, vai fazer Ele é 21. um jogador Então ele muito já bom. por exemplo, exato, ele já é um jogador velho, entendeu? É um jogador que velho, né? Bizarro você falar isso. Mas quando você fala de base, assim, ele já tá no último ano de juvenil dele, entendeu? Então é um cara que ele já deveria estar jogando, por Passou do exemplo, já era tempo? para ele. Já era Passou, para ele passou faz ter. tempo. Você já teria colocado ele, por exemplo. É que ele voltou para o Santos, né? Uhum. Assim, a primeira fase dele no Santos, ele parecia que ia ser. Não ia ficar um ano no Santos, ia ser vendido para a Europa. Mas teve imbróglio, né? Também contratual, ele acabou indo embora, foi para o PSG, desculpa, para o PSV, na Holanda. Ficou por um bom tempo lá, ele ia ser contratado, mas também teve problema, não sei o que aconteceu, e ele acabou voltando para o Santos. Com contrato de juvenil e agora renovou com contrato profissional. Tecnicamente, eu não tenho nada para falar de criticar o Ceará. O que eu tenho de um pé atrás com ele é justamente lesão. E é um jogador que ele já passou por muitas lesões no começo da carreira dele. Por exemplo, o Ganso. É um jogador extremamente técnico, mas ele teve muita lesão no começo. Hoje o Ganso é um ex-jogador em atividade, entendeu? Ele Não não que eu jogou quero que isso porque ele está com lombalgia, né? para você ver, ele já perdeu, né? Ele não tem mais explosão, não tem mais arranque, etc. E hoje no futebol você tem que ter essas coisas, né? É mais até necessário às vezes do que técnica. Então, assim, O Ceará, ele em qual posição? o Ceará, ele é 10, né? O pessoal fala, ele é um meio armador. Mas, assim, aí que também tá um problema. Ele é um meio armador, mas ele poderia ter aprendido uma outra função. Poderia ter aprendido a jogar de segundo volante. Até acho que ele pode fazer isso. Um terceiro homem. Quando a gente fala de terceiro homem, é quando você tem 3 meio-campos, mas você não tem um 10, entendeu? Por exemplo, o Santos joga dessa maneira. Você tem 3 meio-campistas, mas não tem um camisa 10. Mas você Até tem, porque o por nosso exemplo, um 10 está lá na Soteldo frente, né? que resolve um contra um. Sim, time no 4-3-3, geralmente. É um time de contra-ataque, você não tem um camisa 10. Justamente para você ter uma transição rápida. Ele pode ser um cara desse tipo, porque ele é um cara que tem bom passe, bom chute, boa finalização, dribla muito bem. Só que pelo fato dele ainda ser mirradinho também, né? Isso daí conta muito contra ele. E pelo fato dele ter tido muitas lesões, eu acho que isso daí pode dar uma atrasada. Espero que não, porque ele é um talento raro. É difícil ter esse tipo de jogador. Mas é um jogador cerebral, por exemplo, é um jogador que ele pensa, cadencia, é um cara que segura o jogo. Nunca vi ele sentir jogo grande, assim, ele não é esse cara, ele joga jogo do grande, então, assim, é importante. Só que a lesão complica, entendeu? Por exemplo, você pega um cara que morde muito. O cara deu a primeira pancada no Ceará, num lugar que ele já teve machucado, ele já se contundiu, ele vai ser diferente, ele vai diminuir. Porque, puta, e se ele pega meu joelho de novo, estoura, entendeu? Então, assim, ter tido isso já tão cedo é um problema. Espero que não seja, mas é uma das coisas que tem que tomar cuidado. Mas por ele ter 20 anos, você imagina ser colocado esse ano? Tem que ser, o Isabel. Tem que ser, tem 20 anos, Isabel. Assim. Uhum. Porque o Santos também, volta a falar, um problema de hierarquia no Santos. O Santos não tem um time B, sabe? Por exemplo, como o Atlético Paranaense faz. Bota um time B para jogar um campeonato de longa distância, aí você, pelo menos, você consegue recuperar jogadores, entendeu? Nessa faixa.
dos Sim. 20 aos 23, por exemplo. O sub-23, né, que era com os aspirantes, por exemplo, da onde veio o Pituca, da onde veio o Gregory, que infelizmente não ficou no Santos, foi para o Bahia. Então, assim, era um time muito forte que o Santos tinha naquele sub-23 lá. E dava para você arrumar jogadores ali. Mas como o Santos, infelizmente, não usa um time B há muito tempo, era para estar onde está, né? O Ceará, ele jogou ano passado nessa categoria, mas não vejo isso acontecer nesse ano. Então ele tem que jogar. Não adianta, você tem que botar ele para jogar, tem que dar paciência, tem que ter paciência com ele, mas você tem que botar ele para jogar. E agora, continuando nessa linha de 10, meio mirradinho, eu acho que é um queridinho aí da torcida. O que você pensa do Lucas Lourenço? Olha, ele é um cara que gera muito debate, viu? Assim, muita gente gosta dele, do jogador, entendeu? Assim, da questão técnica dele. Por exemplo, talento ele tem de sobra, bola ele tem de sobra, só que ele é um jogador muito fácil de ser também tirado do jogo. Sim. Primeiro que tem que partir dele, né? Então, ele precisa ser um jogador um pouco mais regular, um jogador que aparece mais para o jogo. Infelizmente ele não atua durante os 90 minutos da maneira como ele deveria atuar, ele não é tão participativo. Há vários fatores para que isso aconteça, às vezes pode ser mental, às vezes pode ser físico, e eu acredito que o físico atrapalha muito ele. É uma coisa que, por exemplo, às vezes acaba tirando o interesse de clubes do exterior com relação a ele. É o A questão físico, dele é um ser jogador. pequeno, não em questão de condicionamento, né? Os dois. É que assim, aí já é uma coisa de biomecânica, né? Quando você analisa um jogador. Por exemplo, o Soteldo é um jogador pequeno, mas ele não cansa. Você já viu ele cansar e ir pro cansaço no Santos? Até uma coisa interessante, eu acho. Agora eu vou sair um pouco do Santos. Por exemplo, a venda do Pedrinho é um negócio absurdo, porque eu vejo o Pedrinho esse jogador. Eu vejo um jogador pequeno e sei pouco do Corinthians, desculpa se tem algum corintiano ouvindo isso, mas eu acho ele mais cansado. Eu acho que o investimento que o Benfica fez nele, ainda não faz sentido para mim. Foi uma boa venda, mas assim, o Benfica ele sabe, entendeu? O Benfica é um dos times, por exemplo, que o Santos poderia se espelhar, que revela jogador a borbotão, assim, é impressionante. E o Benfica ele sabe trabalhar muito bem a parte física, porque lá tem o que eles chamam de 360, né? Que é uma salinha que você treina fundamento e treina o endurance, né? Que é a resistência. Então, assim, eu acho que ele consegue porque ele ainda é muito novo, né? O Pedrinho, se não me engano, tem 21. Então, assim, é muito novo ainda para um jogador que já tem rodagem profissional. Jogador que já tem 21 e não tem rodagem profissional, aí é difícil, entendeu? Se pelo menos tem Teve o rodagem caso do profissional, Ceará, né, que você estava que é falando. o caso do Ceará. Exato. O Exatamente, Lucas Lourenço tem exatamente. uns 17 ainda? O Lucas, ele tem 18, se não me engano. Tem 17 ou 18 anos. Ele vai ser eterno parceiro do Rodrigo, né? Porque era Lucas Lourenço e Rodrigo. Então, assim, então é isso que eu vejo que pode jogar muito contra o Lucas Lourenço. Técnica, bola, ele sempre tem, ele sempre vai ter. O que eu acho que pesa muito com ele, por não aguentar os 90 minutos, é justamente a parte física, porque é combate o tempo inteiro, ele é meia. Então ele vai ter volante em cima dele, ele vai ter lateral em cima dele, ele vai ter zagueiro em cima dele, então ele vai ter confronto o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, ele tem que ter uma complexão física avantajada. Por isso que eu falei do Soteldo. O Soteldo, ele toma porrada o jogo inteiro, mas ele não para, entendeu? E ele tem O 1,60 m, Neymar, né? né? O Neymar podia ser pequeno, podia ser do jeito dele, mas se a gente pensar no Neymar no Santos, a gente só perdeu ele para a seleção. Pouquíssimas vezes ele estava lesionado. E E ele tinha o físico dele era muito bom, né? O osso dele era muito bom. Ele é um jogador que aguenta o combate. Isso é você está importante. falando muito de questão física. Você acha que isso envolve alguma coisa do departamento do Santos, da parte médica? Até agora falando de um jogador que está lesionado aí por muito tempo, por exemplo, o Renier. É um jogador que entrou, acho que se eu não me engano, fez uma partida do profissional. E tá com uma lesão grave até o fim do ano, se eu não me engano. E aí você vê, Sim. você falou do Ceará, você tá falando do Lucas Lourenço, existe, você acha, um cuidado dessa maneira? Uma falta, talvez? Ou poderia ser No melhor? Santos, especificamente, É, não consigo te dizer, cara, precisar se está faltando ou não, porque aí é uma coisa que você tem que estar dentro do clube, né? claro. Mas às vezes não é nem coisa que você vê no jogo, é mais vivendo dentro do clube. Eu creio que não deve ser esse o problema. Eu acho que por exemplo, os cuidados que são feitos ao longo da carreira dele, entendeu? No clube, por exemplo. Vamos dizer que às vezes o cara ele teve uma lesão muito grave no sub-15.
Então, aí você já tem que mudar o plano dele, entendeu? Ele tem que ter um planejamento diferente. Isso que eu acho que o Santos peca, porque eu vou falar isso baseadamente, totalmente baseado no que a gente vê por notícia. Por exemplo, o William Thomas falando que ele teve que criar uma planilha nova, né? Ele deu uma entrevista para o Bruno Gilfrida, se não me engano, recentemente. Excelente entrevista, por sinal. Acho que as pessoas deveriam de ler. Que ele fala que ele teve que fazer uma planilha nova com jogadores sem contrato e jogadores com contrato. Ele disse que parece que 60% dos jogadores da base do Santos não tinha contrato. Pô, se o cara não tem contrato, acho que não tem ninguém acompanhando a carreira dele, entendeu? De fato. Uhum. Porque, pô, como é que você bota um cara para jogar sem contrato? Entendeu? Então, assim, eu acho que falta esse tipo de cuidado maior. Se você sabe que você tem um jogador propenso à lesão, ou, por exemplo, um zagueiro que ele é propenso a engordar, a gente sabe disso pela base. Você sabe quando o jogador ele é propenso a ser, por exemplo, gordinho, justamente na base. Daí você, por exemplo, cria uma dieta para ele diferente. Até para o jogador que é muito franzino, você já cria uma dieta diferente para ele ganhar massa, mas não perder velocidade. Então, isso daí é um negócio difícil, cara. São poucos clubes no Brasil que eu acho que tem esse tipo de cuidado. Eu falo pelo que eu conheço, por exemplo, o Atlético Paranaense, que é um time que tem esse cuidado, o Grêmio tem esse cuidado muito sério, mas assim, gera muita grana, né? Você tem que investir Sim, é pesado o que a nisso. gente Não estava é falando, barato. né? Se você tem tanta mudança política, tanta mudança de gestão, como que você vai ter um arquivo ali que as pessoas saibam do que está acontecendo? Até falando aí do time já profissional, você pensa no Yuri Alberto nesse ano? Você acha que ele vai embora? Você acha que ele faz falta? E uma questão do Yuri Alberto que eu acho que pesou muito para ele foi estar no mesmo time que o Rodrigo. Porque o Rodrigo, ele é de outro planeta. Então, Sim, ele é incrível. Assim, eu sou muito fã do Rodrigo. Então, eu acho que você se somos sente dois. comparado. Porque ele é uma pessoa maravilhosa. Ele chegou no Real falando espanhol. Tipo, mano, é outro pensamento. É outro. Nossa, é outra noção de projeção profissional. E eu acho que o Yuri, ele sentiu muito essa questão de, putz, o Rodrigo já tá lá, o Rodrigo já tá lá. E talvez o Yuri seja, sei lá, o Alisson, entendeu? Um bom menino isso, né? Você acha que tem chance do Yuri sair agora? Você acha que o Yuri saindo dá chance pro Caio? Falando mais aí da parte de centroavante. É até engraçado, cara. O papo do Yuri, ele é muito longo. Vou tentar resumir. Eu acho que assim, o que resulta nele na situação de hoje do Yuri, é uma coleção de decisões erradas, dos dois lados, mas especialmente do lado do Santos, porque é quem mais toma decisões. Ele nem tantas. Ele tá tomando decisão agora, porque, querendo ou não, agora o destino tá na mão dele. Mas não poderia deixar ter chego nessa situação, tá? Deveria ter tido um estudo, um acompanhamento. Aí entra aquele negócio que eu estava falando antes, de ter um acompanhamento extremamente detalhado, de você saber que, por exemplo, o jogador está se destacando no sub-15 por questões físicas ou por questões técnicas. Se ele não está se destacando no sub-15, por exemplo, por questões físicas ou por questões técnicas. Então você tem que sempre saber os prós e os contras. Hoje no futebol você tem que saber minimizar erro. Acho que o mais importante, especialmente para o nosso cenário no Brasil, é você ter um time que minimize o erro. Errar todo mundo vai errar, ô Isabel. Isso é impossível. Você contratar um jogador, às vezes você contrata um jogador que é certeza, mas não dá certo no seu time. No Santos isso acontece direto. Mas assim, acontece, faz parte, infelizmente faz parte. Mas você tem que tentar minimizar o máximo possível. E você Sim. minimiza muito na base. Eu acho que o caso do Yuri é esse. O Yuri, e também é uma questão também de sorte e azar. Porque o Santos ele tem revelado muitos bons centroavantes. Não é só, por exemplo, no caso da geração do Yuri ou do Caio Jorge, mas também tem o Marcos Leonardo vindo aí, você tem o Ângelo vindo aí, você tem o Renanzinho vindo aí, o Mateuzinho vindo aí, o Felipinho vindo aí, tudo Inho, né? Mas é verdade, não estou mentindo o nome, não. Mas está vindo aí. O Santos revela ótimos atacantes. O Santos tem essa facilidade porque tem ótimos treinadores de fundamentos para isso, entendeu? Por isso que o Santos revela muitos bons jogadores de ataque. E aí que entra o detalhe, pô, às vezes o Santos não tá vendo, pô, eu não preciso fazer esse esforço tanto para ele agora, porque eu tenho o Caio Jorge, o Marcos Leonardo já no retrovisor, mas deveria, porque, pô, você não garante, por exemplo, que por mais que ele seja excelente jogador, o Caio Jorge, sou fã assumido do Caio Jorge, mas e se dá um azar com ele? Uhum. Infelizmente, o futebol é imponderável, entendeu? Então você tem que ter uma salvaguardia ali com o Yuri Alberto. Eu acho que ele foi muito alçado muito cedo, justamente por ter o Rodrigo como comparação. Primeiro que o Rodrigo, como você falou, ele é um extra classe, ele é diferente.
Não vai aparecer o Rodrigo tão cedo, tá? Não vai. Tirem o cavalinho da chuva, porque não vai. Isso não quer dizer que é ruim. É porque ele é extremamente bom. Ele é nível Neymar, assim, um jogador do nível dele. Então é difícil você conseguir Eu, tirar um jogador desse tipo sempre. eu penso também no que você fala da questão do centroavante, por exemplo, quando você fala que as pessoas não têm que mais se resumir em posições, e sim em jogar em várias funções. Eu acho que às vezes também eu vejo o Caio como o Yuri, jogadores que são muito centroavantes, e que daí o Santos está tentando colocar eles para lateral, só que jogar como pontas, e não tem a mesma função, só que se você mesmo acabou de falar, se você está só numa posição, você diminui muito a sua chance de entrar no elenco. O Caio, se eu não me engano, ele jogou uma vez só como centroavante, que é teoricamente a função dele. E o que eu gosto do Caio é que ele é diferente de tudo que a gente está falando. Ele é maior, ele é mais forte. Ele não é esse jogador que você sente que vai bater e tal. Não, o Caio é grande, o Caio é um jogador de porte, né? Que normalmente não sai no Santos. A máquina do Santos só sai pequenininho, mais magrinho, habilidoso. E aí sai um Caio que é totalmente diferente. Então você acha que também tem relação com posição só? Porque eles basicamente Tem, são centroavantes. tem. Isso é importante. Como você bem resumiu, você foi perfeita na sua fala. É, você vê, por exemplo, o Yuri Alberto, você fala, pô, o cara é grande, o cara é um armário, o cara é forte, então ele tem que ser centroavante. Mas na base ele jogava de ponta também. Isso é importante, ele tem essa familiaridade. E até, por exemplo, pega, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras, que ele foi alçado às pressas, né? Ele jogou de titular, foi 0-0, mas ele foi muito bem. Do aspecto tático, ele foi muito bem nesse jogo. Por quê? Ele tirava o Gustavo Gomes da área o tempo inteiro. Isso daí para um garoto de 17 anos de idade fazer não é fácil. É questão de movimentação, o cara saber quem que vai fazer o facão. Então, assim, é uma coisa que leva tempo, Isabel. É um cara que, por exemplo, era para estar fazendo o que eles falam de balança. Joga um pouco no profissional, volta para o sub-20. Joga um pouco no profissional, volta para o sub-20. Até para o cara não ficar muito convencido também. Isso acontece, infelizmente, às vezes acontece. Então, ó, pô, o cara tá se achando demais. É Puxa como ele você para vai trás. colocar o Thailson agora, por exemplo. Então, aí que entra aquela questão. Por que não tem um time B? Aham. Entendeu? Então, é para isso que serve. Entendeu? Então, você faz esse jogo. Isso é normal. Não estou falando que, não tá querendo inventar coisa. Não, isso acontece fora do Brasil. Na Argentina, a gente não precisa nem ir muito longe. Na Argentina tem um campeonato nacional de aspirantes. Então, assim, é importante. Por isso que é muito difícil você ver na Argentina um jogador flopar, que a gente fala. É difícil. Porque se o cara percebe que ele está indo mal no profissional, peraí, bota ele um pouquinho de volta lá no sub-20, ele vai voltar bem. O Lautaro Martinez, que hoje está na Inter de Milão, é isso. Ele literalmente ele saiu do Racing com 21 anos de idade. Mas com 19 ele era muito irregular. Entendeu? Então, assim, ele foi fazendo essa balança, indo e voltando, indo e voltando. Tanto que ele saiu do profissional com menos de 50 jogos. Foi vendido com menos de 50 jogos. É que eu E acho que campeão. no Santos esse time B é muito mal visto, né? Porque como no Santos, se você é bom com 15 anos e 6 meses, você já estão falando para você ir pro profissional. Então, se você tá no time B do Santos, com o time que basicamente quer que todo mundo com 16, 17 anos já vá para o profissional, eu acho que existe uma sensação que o time B é um time dos que não deram certo. Como não, né? Desvalorização, né? É. E não deveria de ser. E não deveria de ser. Eu acho que aí é até um papel importante para a torcida entender isso, que cada jogador tem o seu tempo, entendeu? E ela continuar apoiando. Ela tem que continuar apoiando. Porque até se você for falar de centroavante, tem um estudo da CES, né, que é o Observatório do Futebol de Base, que indica que um centroavante, de fato, ele começa a ficar, entre aspas, confiável a partir dos 25. Quantos anos tem os centroavantes que a gente está falando do Santos? Um tem 17, o Sim. outro tem 16, o Marcos Leonardo tem 15. Então, pô, às vezes assim, você não sabe, porque quem gosta de jogar futebol de várzea ou joga racha, você sabe que jogar de centroavante é difícil, porque, pô, às vezes o zagueiro ele fica te cutucando o jogo inteiro. Ele fica falando M na sua orelha o tempo inteiro. Então, pô, o cara tem 16 anos de idade. Ele mal terminou o colégio, cara. Como é que ele vai conseguir, sabe, lidar com tanta situação assim? Então, assim, o cara ele tem que ter uma vivência, Tipo ele o tem que ter uma Gabriel, né? experiência. O O Gabriel, Gabriel, ou deu exato. certo aqui como centroavante e tal, ok, só que daí é o que você está falando de cabeça e tal, ele vai com uma mentalidade lá para fora que não deu certo, que voltou. Por quê? Achou que a Talvez, técnica dele seria o suficiente lá, mas não sim, era, né? sim, sim. E falando dos nomes que você até me passou, Moraes,
Gabriel, Pirani ou Pirani? Pirani? Acho que é Pirani, né? Eu Pirani. vejo o pessoal chamando ele de Pirani. O Caio Mota, você tinha me passado esses 3 nomes que eu até não, que eu desconheço. Eles têm quantos anos? O que você acha desses jogadores? O Caio ele tem 20, o Pirani tem 19, 18 para 19 e quem foi o outro Moraes. que o Moraes também tem 18. O Moraes era para ser um jogador de primeiro time, de time profissional, tá? Eu acho que, por exemplo, o Thailson passou na frente dele, era um jogador, era para ser o Ele contrário, é era para estar o ponta também? Moraes na frente do Thailson, ele é ponta, ele joga de meia. O Moraes ele faz parte do negócio que eu amo com relação à base do Santos, que é o garoto do futsal. É extremamente importante o que o Santos faz. Eu acho que isso daí, pouquíssimos times do Brasil têm esse artifício que o Santos sabe muito bem explorar. É aliar o futsal com o futebol de campo, tá? O Santos é o melhor time para trabalhar em futsal no Brasil, não estou brincando. É o time que tem os melhores treinadores de futsal, literalmente acho que vai do sub-8 até o sub-13. Você joga futsal e depois você às vezes pode tanto continuar no futsal até o sub-15 como no campo. E o Santos, isso ele faz perfeitamente. E o Moraes, esse jogador de futsal, o jogador do drible curto, o jogador que sabe enganar o cara só com a movimentação do corpo, o domínio orientado dele é perfeito. O domínio orientado é quando a gente fala que o jogador pega a bola já abrindo espaço, entendeu? Ele já pega a bola livre. Então, assim, é difícil de marcar. E ele no 1 contra 1 é muito difícil você pegar o Moraes. Ele é canhoto, então é um jogador, assim, raro. Só que, infelizmente, é aquele garoto que teve muita lesão. Se eu não me engano, ele já operou os 2 joelhos, então, sabe, é complicado. Então, não que não vai dar certo. A gente torce para que dê certo. Mas, assim, ele já tem isso contra ele, entendeu? Ele já tem, infelizmente, ele já tem algo jogando contra ele. Então, é uma barreira que ele vai precisar saber contornar. Então, assim, o Moraes é um jogador que eu gosto bastante. Era para ser um jogador de time profissional já, porque, justamente, hoje a gente fala que é mentira quando falam para você que a base inibe o drible. É mentira. Na base é onde se incentiva muito mais o drible. E o Moraes é o jogador que melhor dribla hoje no Santos. Assim, juntando o profissional, o base, é o cara que a bola gruda no pé dele. Então era para ser esse cara. Mas, infelizmente, as lesões meio que minaram ele, entendeu? Sim. Ainda tem esperanças para ele, tá? Era um jogador que, por exemplo, deveria estar num projeto, num time de aspirantes. Seguir até ele estar firme, fisicamente recuperado. É um jogador para isso. O Pirani é esse outro tipo de jogador. Ele ainda não teve problema com lesão, mas é um jogador franzino. Mas não é uma ofensa. Ele é um patinho feio, vai. Por quê? É o nome que passa despercebido. Mas é extremamente impressionante o talento que ele tem. Quando a gente fala de talento, é a habilidade natural, né? Assim, aquilo que você não ensina. Por exemplo, quando a bola vem, ele domina, a bola para no pé dele. Então, uma facilidade incrível. Ele é rápido, ele faz gols, isso é importante. É difícil você, por exemplo, ver um jogador. A gente estava falando, por exemplo, do Pituca, né, do Jobson, esses caras todos que não têm o fundamento do chute, da finalização. Ele tem 18 anos de idade e ele é franzino e é rápido, mas ele finaliza bem. Então, assim, se você tem um cara que é rápido finalizador, por exemplo, o Gabriel é esse tipo de jogador, ele é rápido finalizador. O Pirani é mais ou menos isso. Não estou falando que ele joga igual o Gabriel, mas ele tem esse quê dele, ele é rápido, drible e chuta. Então, assim, é difícil, e tem um bom domínio, ou seja, ele é bom jogador. Só que aí entra aquela questão, tem que ser bem preparado fisicamente, entra mais ou menos um pouco naquela conversa do Lucas Lourenço, tem que aguentar melhor os 90 minutos, não pode ser sempre aquele jogador que entra no segundo tempo, quando o adversário já está mais cansado, não pode ser aquele jogador que, por exemplo, toma a primeira mordida do zagueiro e sai do jogo de medo, entendeu? Então, assim, é um jogador fisicamente ainda abaixo, mas tecnicamente eu acho que é um jogador. Se eu não me engano, o São Paulo falava muito dele. Era um jogador que o São Paulo queria usar nesse ano. Não sei se está no plano do Gesualdo, mas é um jogador especial, é um jogador diferente. Não tem tanto hype, mas para mim é um dos jogadores mais confiáveis. O Caio Mota é um jogador que, entre aspas, né, até não é uma ofensa, mas é um jogador normal, mas é extremamente trabalhador. É um jogador que apareceu no torneio sub-20 que o Santos disputou na China, se não me engano, perdeu para o Boca no final, mas é um cara que ele se movimenta muito. Ele é mais ou menos, ele faz mais ou menos o trabalho, por exemplo, por exemplo, o trabalho que o Yuri Alberto fez contra o Palmeiras, por exemplo. É o cara que ele sabe jogar o jogo sujo, o jogo invisível, o jogo que não aparece. O jogo sujo, eu não estou dizendo que o cara ele é sujo, mas é um jogo. Fazer o papel
que nem sempre o jogador quer fazer, ou seja, ele não vai ser protagonista, entendeu? Ele vai carregar o piano para o ataque. É o cara que vai tirar o zagueiro da posição dele, é o cara que vai brigar com o zagueiro por posição, é o cara que ele vai estar lá dentro da área para fazer gol de canela, gol de bochecha. Então, assim, é esse tipo de cara. Mais ou menos o que o Sacha faz, por exemplo. Mais ou menos isso. Então, assim, o Sacha, ele é um... de bochecha, ele é bom. É um cara que ele cumpre muito bem o aspecto tático. Então, assim, é um garoto que também deveria ser bem considerado. Ele renovou agora com o Santos, tinha até interesse, acho que do E são mais Wolverhampton. velhos, né, esses dois que você tá falando. Já tem 19, Sim. 20 anos aí. Mas você acha que, assim, para esse ano a gente vê como é complicado, né? Eu acho que até vai ser mais do que necessário. Vou falar isso mais com base do que está acontecendo hoje no futebol Uhum. mundial. Você está vendo muitos times grandes da Europa, que obviamente vão ter que cortar, né, o investimento por conta da pandemia, que está usando muito jogador jovem. Ou às vezes até jogador que era considerado, por exemplo, segundo plano para a equipe. Então, assim, nessa toada que estão aparecendo jogadores, digamos assim, os patinhos feios, que são bons, mas que não tinham oportunidades justamente porque não tinha esse hype. Eu acho que isso vai ser importante para o Santos. Tem que envolver esses garotos. Sim. Querendo ou não, o Santos já estava com muito problema financeiro antes, né? Então, e vai continuar, infelizmente, não só porque já estava, mas por conta da situação no mundo hoje. E porque o campeonato saiu hoje, né? Vai começar em agosto, setembro e vai terminar em fevereiro, pô. Então, assim, você vai precisar envolver os jogadores, vai ter festividade, etc e tal. A gente sabe Acho como que é a que é gente o vai poder fazer brasileiro, então, 5 substituições, né? Terão mudanças que pode aproveitar, sim. dá para aproveitar mais. E vai ter jogo que você não vai poder, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o Soteldo, que é o grande nome do Santos hoje em termos, assim, seleção barra time. Porque, querendo ou não, o Soteldo ele é convocado o tempo inteiro, porque é um dos principais jogadores da Venezuela. Ele já não tem. Vamos pensar no, por exemplo, sem nenhum calendário de seleções. Ele já seria um jogador que teria que jogar muito. E numa situação de pandemia, por exemplo, pós-pandemia, por exemplo, ele também não poderia jogar muito, porque infelizmente ele não está jogando agora. Eu Entendeu? penso muito no É o que está Sanches acontecendo. nesse sentido. O Sanches também. Isso, Ele é mais exatamente. tempo. Eu falei de solteiro, mas ainda tem o Sanches, por exemplo. É bem lembrado, 36 anos de idade. Então, esses jogadores que são participativos, jogadores que não param no gramado, eles vão ser menos participativos. Uhum. Justamente porque a questão física vai implicar demais. E você tá falando de jogadores de hype, tem um que tem muito, né? Que é o Alanzinho. Acho que é o último aí que a gente vai comentar. O que você pensa desse jogador? Que é estranho, né? Não sei por que isso acontece. Jogadores, às vezes, bons ou ruins, e mexe muito o nome, né? É engraçado como, às vezes, o nome do cara, às vezes pega, às vezes não, às vezes cai nas graças da torcida. Acho que é por isso que tem tanto inho, né? Que você falou, tem o Felipinho, o Sim. Mateuzinho, porque às vezes faz mais sentido você chamar Alanzinho do que você chamar Pirani. É muito grande pro Santos. Gabriel, né? Mas você fala, pensa, pô, tem tanto Gabriel hoje no É, futebol, o né? Gabriel Começar uma série de Barbosa. Gabriel. Quem é Gabriel Barbosa, né? Mete logo um Gabigol que faz mais sucesso. Só a favor dos apelidos também. Apelido faz parte do futebol, a cultura, não adianta. E é muito legal. Eu acho que o Alanzinho é um caso sui generis até. Ele é um cara que ele não tinha nenhum destaque, cara, em base. Se você for procurar, pô, cara, quem é o Alanzinho? Ele apareceu bem na Portuguesa, já em Copinha. Então, assim, foi uma oportunidade de mercado que o Santos viu. Foi bem, é até uma coisa rara, né? O Santos aproveitar bem o mercado, mas o Santos fez isso, muito por conta do Zanardi, né? Se não me engano, foi o Zanardi que trouxe ele junto para o Santos, quando o Zanardi era treinador do Sub-20 do Santos. Eu vejo ele ainda, assim, eu vejo ele mais ou menos na faixa do Thailson. Não estou falando que os dois vão ter o mesmo futuro, que eu acho que o Eles têm mais Thailson é ou menos a ruim e mesma o idade? Alisson. Hã? Mais ou menos a mesma idade, não? Mais ou menos a mesma idade. Acho que, se eu não me engano, ele tem 20. Mas assim, eu vejo mais ou menos nessa circunstância, tá? Nesse contexto. Acho que é até a melhor palavra, nesse mesmo contexto. Eu acho que ele é um jogador que tem problemas de fundamento. Fisicamente ele é muito interessante. Ele é rápido, sabe driblar, mas não é aquele drible tipo de entretenimento, tipo o Rodrigo, assim, aquele drible. Pô, como é que ele fez isso? Mas é aquele drible normal, assim, mas que um jogador tem que saber fazer. Por exemplo, em condução de bola, por exemplo, um jogador veloz ele tem que ser não só saber correr, por exemplo, tipo o Giovani. Giovani só sabe correr, mas você pede pro Giovani correr e mudar de pé, nossa, dá um tilt na cabeça dele ali que ele não consegue prosseguir. O Alanzinho ele precisa melhorar um pouco isso. Ele é tecnicamente muito bom, é muito veloz, mas ele ainda precisa entender, por exemplo, quando ele tem que parar a bola, quando ele tem que fazer a associação,
ou seja, disputar a bola ou ficar próximo, não tem que ficar só lá na ponta, né? Tipo como acontecia no Santos do São Paulo. Aí também é muito questão de tática de time. Times que, por exemplo, jogam com pontas muito abertos, como era o Santos com o São Paulo, eles tendem a participar menos do jogo. O Gesualdo já gosta de avançados, né, que eles falam. O ponta na beirada da grande área. Aí ele participa mais do jogo. Eu não vejo o Alanzinho muito pronto para esse tipo de jogo. Ele vai precisar aprender, ele vai precisar entender, por exemplo, como usa o corpo, como se movimenta. Ele tem que deixar de ser literalmente o ponta clássico, que é o cara que pega a bola e sai correndo. Mais ou menos que é o que acontece com o Thailson. Então, é uma realidade que ele vai precisar se adequar. Talento, igual como eu disse do Thailson, talento tem, mas precisa entender o jogo melhor. E, para finalizar, uma questão muito simples. Para a gente saber que o Santos está terminando o triênio do José Carlos Pérez, se você vai ter um pedido ouvido pelo próximo presidente do Santos, o que você pediria para a base? O que você mudaria na base nesse ano? Você acha que a maior exigência nesse momento que precisa ser olhada para a base do masculino para os próximos 3 anos? Masculino e feminino, né? Porque a base no feminino também tem que ter um cuidado. Mas assim, mas às vezes se você junta as duas no mesmo, digamos assim, no mesmo estabelecimento, até é bom para os dois. Mas tem que profissionalizar a base. Quando você fala em profissionalizar a base, não é literalmente transformar o cara, por exemplo, dar um contrato de profissional para o Marcos Leonardo, que tem 15 anos de idade. Não é isso. Quando você fala em profissionalizar a base, é equipamento de ponta, acompanhamento irrestrito ao jogador, muito psicólogo, escola 100%, tipo, o tempo inteiro, por exemplo. O jogador que tá mal na escola não pode jogar o Campeonato Paulista. Nossa, eu tive desculpa te cortar, mas eu tive uma palestra com um dos gestores das bases do River Plate. Cara, é muito legal os trabalhos que eles têm lá no River. E assim, se você não vai bem na escola, acabou. A sua prioridade é estudar. O River, ele pensa muito em formar pessoas. E aí, se a pessoa der certo como jogador, ok. Mas a gente vai pegar esses meninos, eles falam que eles vão lá em periferias e tal, da Argentina, de Buenos Aires, e eles resgatam esses moleques para transformar em boas pessoas. Eu acho isso muito legal. Acho que eu vi muito uma diferença. Eu vi uma palestra do cara do River e do Boca. Parece que o Boca é desorganização e talento, e o River tem essa ideia de escola. E isso eu acho que pode ser o que você está mais ou menos pensando. É mais ou menos isso mesmo. O Santos ele já tem uma marca que, assim, eu acho que ainda o Santos não deu azar hoje, até hoje, pensando em base, porque a marca Meninos da Vila, ela é gigantesca. Acho que o Santista, ele tem um orgulho muito grande, mas acho que ele não tem noção do quanto isso significa numa visão macro. Você conversa, por exemplo, eu tenho contato com amigos que trabalham, por exemplo, na Holanda. Eles conhecem o nome, eles sabem falar Meninos da Vila. É igual quando, por exemplo, você pede para um garoto aqui de São Paulo falar La Masia, né, que é a base do Barcelona. Sim. O nome faz uma diferença brutal, tá, Isabel? Faz, não adianta. Ter um marketing em cima é importante. O Santos já tem a seu favor esse nome gigantesco. É bonito você falar Meninos da Vila. Pô, não é legal você falar que você é um menino ou uma menina da Vila? Sim. Então, assim, é impressionante, é muito bonito, o nome é muito bonito. Então, assim, você já tem um marketing bom, porém pessimamente explorado. O Santos não explora muito bem isso. O Santos ele poderia, por exemplo, o Santos pensa muito em se expandir, por exemplo, para a Europa, por exemplo. Abrir escolinha na Europa. Não é que não tem que fazer, legal, beleza que faz. Mas ainda é pouco explorado no Brasil. Tem que ser, por exemplo, referência no Brasil inteiro. Igual, por exemplo, como eu citei anteriormente, do Dinamo Zagreb, do Ajax na Holanda. Ninguém quer ir para outra base na Holanda que não seja o Ajax. Muito, né? Eu vi que o Red Bull, que eles têm essas bases no mundo e que eles falam, a ideia deles não é simplesmente ganhar os campeonatos, é criação de talentos, é criação para o time principal. E eles vão colocar essas bases em vários lugares do mundo para fortalecer o time principal deles, também criar bons homens, né? Que se eu não me engano a base é só masculina do Red Bull. Mas o Red Bull faz um trabalho muito legal. Sim, é importante, porque aí vamos dizer que você começa a gastar bastante na base e vai dar certo, cara. Se você gasta na base, você vai ter um projeto mais sólido. Aí você não gasta tanto no profissional. Então, assim, o seu gasto com o profissional ele vai ser pontual. Você vai ver, putz, olha aquele carinha ali jogando bem no Independente Del Valle, hein?
Que oportunidade é contratar ele? Você só vai e contrata só ele, entendeu? Daí você evita, por exemplo, ter uma janela de transferência igual o Santos teve no ano passado com o São Paulo de 90 milhões. Pô, um time que deve até as calças gastou 90 milhões numa janela de transferências, sabe? Para mim, isso daí é um crime. Então, Eu sei que eu falei que era a última pergunta, mas você acha que falta do Santos um olhar melhor para as outras bases? Por exemplo, você falou desde o falta. que o Sandri já é olhado há muito tempo. Deveria existir um departamento, eu acho que existe o scout, né? Toda essa parte de análise de desempenho, mas também com essas outras pessoas, com os outros Eu times. acho que o pessoal que trabalha no Santos, o Santos tem um bom trabalho lá, tá? De captação, de scouting. Tanto é que o trabalho de captação do Santos é bom porque continua revelando craques. Ainda tem, né? Sempre vai ter uma joia no Santos. Então, assim, o Santos tem um bom trabalho, tá? O que eu acho, o que eu vejo como um empecilho é que muita gente mete o bedelho no trabalho deles, entendeu? Assim, você tem que confiar no seu departamento de inteligência, não tem? Senão Senão, você não não tem tem que por que ter. ter. Qual é o motivo de ter? Exato, por que Uhum. você gasta tanto dinheiro? Então, assim, falta um pouco mais de autonomia para eles. Eu acho que, assim, o Santos tem, sim, bons profissionais na área. Tanto que, por exemplo, o Alex é um desses casos. O Santos tirou ele do Fluminense. É um zagueiro que sempre teve destaque no Fluminense, teve destaque no São Paulo. O Santos foi lá, pá, pegou. Mas, assim, o Alanzinho, por exemplo, a gente acabou de citar. Não Pituca sei se também, vai né? dar um bom jogador. Hã? O Pituca também, né? O Pituca, exato. Então, assim, o Santos, ele é atento, mas eu acho que às vezes ele poderia ser mais atento, entendeu? Então, ou seja, dar mais autonomia para esse pessoal que é bom já, ou ampliar mais, né, esse sistema de captação. Primeiro, você tem que ser referência no seu país, tá? Nessa modalidade de captação. Você tem que ser referência aqui primeiro. Daí entra aquele negócio que eu falei, o Santos quer muito expandir para a Europa. O Santos deveria se expandir literalmente para a África, para o continente africano, para o Oriente Médio, por exemplo, porque, cara, pega o caso do João, o garotinho de Moçambique lá. Quanto jogador incrível sai, literalmente, de Moçambique, que são países lusófonos, né? Moçambique, Angola, assim, o Santos é o primeiro time de muito dessas pessoas lá. E é um Sim. país populoso. Por que não vai para lá? Eu sei que o Santos deve ter algum tipo de escolinha lá, mas às vezes não é uma escolinha mesmo, como você fala. Deveria ser um centro, entendeu? Um centro de formação de atletas lá. Vai para o Oriente Médio. Você teve recentemente, né, o garoto, o nome dele é difícil, por isso que eu não vou me atrever a falar, mas um garoto da Síria, né, que estava usando a camisa do Santos. Pô, Sim. cara, por que você não vai para lá? Por exemplo, o Benfica faz isso, o Porto faz isso. Eles fazem muito isso porque a gente no Brasil não faz. Porque, pô, Portugal tem, vai, o quê? 30 milhões de habitantes, no máximo. 30 milhões de habitantes você tem no estado de São Paulo. Então, assim, falta um pouco também nessa questão de ambição do Santos e pensar no mercado propício para ele também, onde ele literalmente poderia entrar e entrar forte. Bom, nossa, acho que a gente falou de tudo, de todos os 400 nomes aí do Santos. Eu queria te agradecer muito por essa aula aí sobre a base. Eu acho que é um assunto muito importante que a gente tem que tratar e que a gente tem que ficar em cima, né? Eu e a Anitta Efraim, a gente fez uma entrevista essa semana com o Milton Teixeira. Nossa ideia é falar com os pré-candidatos para dar conteúdo para os santistas poder olhar para a próxima gestão de uma forma crítica, olhar para a base, olhar para as sereias, olhar menos talvez para o retrofit e mais para o conteúdo humano do Santos, que eu acho que é o que está mais precisando. Então, muito obrigada, Caio, por seu tempo aí, quase 1h30 conversando. Eu que agradeço, foi muito legal o convite, o bate-papo. É muito bom poder falar sobre um assunto que eu gosto bastante. E até convido vocês para acompanhar meu trabalho no Futuri, né? Eu escrevo sobre categorias de base. Já falei sobre o Santos, inclusive, lá. Falei sobre os pontos fantásticos que o Santos tem e os pontos que o Santos precisa, os jogadores que o Santos tem ainda por vir. Então, dá uma acompanhada lá no Futuri, procura por mim. Tem uma seção lá de Vou colunistas. deixar Eu aqui escrevo muito sobre o base. site, tudo certinho, aqui na descrição, tudo para vocês acompanharem o trabalho do Caio, que até a gente sempre fala que é legal ver o trabalho das pessoas que realmente trazem um trabalho de qualidade para o cientista, para a gente também saber criticar, né? A gente sabe muito falar, mas às vezes tem que saber criticar a gestão. Então, muito obrigada, Caio, e até uma Eu próxima. que agradeço. Grande abraço.